Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, não é? Jesus que nos ama, que deu a vida dele em sacrifício a nosso favor, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos salvou da morte eterna. Então, vamos ter esses minutos com o Senhor Jesus no Evangelho, meditar um pouco e orar para que ele possa estar conosco a cada dia. Amém? Amém. Lucas 22, do 31 ao 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará que me conhece. Lucas 27, do 41 ao 44. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém. Então a Noemi leu 2 trechos do Evangelho. Um trecho, Jesus faz uma advertência a Simão. Jesus diz que Simão, no mundo espiritual, não é? No mundo invisível, foi requerido permissão para peneirar a vida de Simão, a vida de Pedro, de São Pedro, não é? E o que seria esse peneirar? Como se Simão fosse jogado para cima. Quando eles colhiam o trigo, não é? Eles tinham aquelas ferramentas, aquelas peneiras, não é? E eles enchiam de trigo e jogavam para o alto, até que toda a palha se separasse do trigo e ficasse apenas os grãos do trigo, não é? Então era um movimento de tirar a palha do trigo, não é? E era um movimento brusco, feito ali com aquelas ferramentas, com aquelas que os agricultores faziam, não é? E Jesus dá esse exemplo, dizendo que isso foi pedido permissão a Deus para que isso pudesse ser feito com Pedro, não é? Né? Então, assim, Pedro passaria por muitas tribulações, seria jogado para o alto, sofreria. Isso quer dizer, né, numa linguagem figurada, ele sofreria, ele seria provado, ele seria pisado, e Jesus ora por ele, intercede por ele, na presença de Deus. Jesus ainda está como homem na terra, não é? Então ele intercede por Pedro para que a fé de Pedro não desfaleça. E Pedro, que é um apóstolo de Jesus, não é? Que assim nós conhecemos tanto as suas cartas, o seu ministério, não é? E a fé dele poderia, pelo sofrimento que ele deveria passar, a fé dele poderia ser abalada. Não é? Olha que lição que nós aprendemos aí, não é? Como o sofrimento pode realmente nos levar a uma situação de desespero, de descrermos em Deus, não é? Quando nós também somos peneirados, passamos por dificuldades, passamos por situações assim terríveis, que nos tiram totalmente a paz, nos tiram a confiança em Deus, nós ficamos perdidos. Mas se eu sou um servo de Deus, porque eu estou passando isso, e as coisas nunca melhoram, e às vezes até parece que pioram, e nós somos cobrados. A exemplo da outra passagem que a Noemi leu, quando o Senhor Jesus está na cruz, pendurado na cruz, morrendo ali, sendo torturado naquela morte perversa, e as pessoas, os sacerdotes, aquelas pessoas do povo que haviam tido inveja dele, com aqueles corações pesados, aqueles corações trevosos, não é? Que não aceitaram a Jesus, o amor de Jesus, debochavam dele na cruz.
A frase mais terrível que existe nessa passagem é aquela que diz assim: ele confiou em Deus, que ele o tire agora de lá. Veja que frase terrível, não é? Ele confiou em Deus. Se não confiarmos em Deus, em quem devemos confiar? Nos homens, no destino? É claro que nós, mesmo em grande sofrimento, devemos confiar em Deus. Mas por que essa passagem para nós tem a ver com a de Pedro? Porque quando estamos em sofrimento, quando estamos em situação humilhante, às vezes sendo humilhados, às vezes com uma doença grave, as pessoas falam: mas você não tinha uma fé? Você não falava que Jesus, Deus curava, que Deus salvava? E se Deus salvava, por que você está assim agora? Ou vem outros e falam assim: bom, você está assim porque você deve ter cometido muitos pecados, você está assim porque você deve ter ofendido a Deus, e você fica naquela situação humilhante. E outras pessoas falam assim: tá vendo? Você confiou em Deus, está assim, e eu nunca liguei para Deus, estou melhor que você. Isso tudo são tribulações que nós passamos para que a nossa fé se fortaleça. Porque se andarmos simplesmente em momentos de paz, de alegria, a nossa fé nunca é provada. Mas quando a nossa fé é provada e as pessoas debocham de nós, como fizeram com Jesus na cruz, ou de nós no mundo espiritual, no mundo invisível, não é? É requerido para Deus que se tenha permissão para mexer com a nossa vida, com a nossa saúde, e vamos ser peneirados. Por que se pede permissão? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, não é? Nós pertencemos a Deus. E uma vez que pertencemos a Deus, nada pode nos acontecer se de Deus não vier a permissão, não é? Então, a exemplo de Pedro, para mexer conosco também, para nos provar, há de ter uma permissão de Deus, porque nós pertencemos a Jesus, nós somos servos, nós pertencemos, nós somos propriedade de Deus, não é? Então, mas quando existe essa permissão, existe esse sofrimento, vamos dar muito mais glória a Deus. Não importa se estamos doentes, se alguém da nossa família está doente, se precisamos de dinheiro, se somos injustiçados, se as pessoas debocham de nós por causa da nossa fé, porque nós não temos que ter orgulho, porque nós temos a fé naquele que vive eternamente, que nos ama e que, em hora oportuna, nos restabelecerá todo tipo de paz e sorte, como ele fez com tantas pessoas. A dor, o sofrimento duram algum tempo, mas vamos orar, não vamos aceitar também calados essa situação sem orar, mas vamos entender que nós, o nosso destino, a nossa vida, está na mão de Deus. Não é qualquer deboche, não é qualquer comentário infeliz, não é que se tivermos um inimigo espiritual que queira nos provar, que Jesus também intercede por nós, Jesus também nos protege. Mas às vezes não impede tantas tribulações, por quê? Porque é na tribulação, é na tempestade que nós vamos ser provados. Não é nos tempos de paz, nos tempos de alegria, mas nas tempestades nós vamos ser provados. Vamos entender que Deus cuida de nós, não é? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Amém. Pedimos que você se inscreva, compartilhe com outras pessoas, dê um like e assista os outros vídeos. Nós temos vários vídeos gravados. Amém. E todos esses vídeos ajudam muito no nosso crescimento espiritual. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo, por esse canal. Pedimos a Deus, Senhor, abençoe que mais pessoas possam ouvir, compartilhar, que possam crescer espiritualmente através dessas mensagens que nós fazemos única e exclusivamente para o Teu reino. Amém. Para que mais pessoas venham conhecer o nome de Jesus. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, o familiar dessa pessoa, todos que pediram oração. Também pedimos em favor do Brasil, em nome Amém. de Jesus, que esse país, Senhor, seja sempre, que seja administrado da melhor forma possível. Pedimos também pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul,
E agradecendo pelos recursos que já estão indo, pedimos pelas igrejas que estão ali, pelos Amém. pastores, pelas pessoas, que todos possam, Senhor, no meio de toda essa tribulação, clamar ao Senhor. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.